em estética, na verdade, mas era dona de casa até 4 anos atrás, quando decidi investir na parte da internet, ensinar as pessoas na internet. Eu comecei com nicho de casamento e depois eu migrei em 2020 para armazenamento por causa de todo o caos que a gente viveu em 2020. E eu tinha um armazenamento doméstico ali em 2020, uma prateleira cheia de armazenamento doméstico. E quando aconteceu aquilo tudo, eu me dei conta que as pessoas à minha volta tinham conhecimento do armazenamento, mas não faziam. Então eu falei assim, vou incentivar as pessoas a armazenar. E comecei isso e desde então ensino as pessoas a armazenar na internet. E para mim tem sido muito gratificante estar na internet ensinando as pessoas a armazenar, porque salva vidas. Além de você fazer uma grande economia, você salva a vida das pessoas, né? Muitas famílias me relataram que em Porto Alegre que elas estão usando o armazenamento doméstico delas nesse momento tão de terror que está acontecendo lá, porque hoje, como eu já tinha comentado com a Carol, o que as pessoas estão vivendo no Rio Grande do Sul não é um dia difícil, né? É um dia de caos. E elas estão usando o armazenamento delas nesse dia de caos. Então, nós precisamos estar preparados. Então, a minha missão é ensinar as pessoas a armazenar para elas economizarem. Mas o armazenamento é para economia, para segurança e para ajudar o próximo, né? Então, pessoas que armazenaram, elas estão usando o armazenamento e ajudando o próximo também. Então, isso faz diferença na vida das pessoas. Então, todo mundo tem que ter essa consciência de fazer o armazenamento doméstico. Porque para o Brasil é uma bobagem. Mas para fora, né, para os outros países, é uma lei, né? Muitos países, eles têm que ter armazenamento em casa. É quase uma lei, né? Se você paga um imposto, você tem que armazenar. E o Brasil não, para quem a gente que armazena é dita como louca, o fim do mundo, paranoica, né? Então, assim, e é por isso que eu coloquei esse nome, sabe, Carol? Rainhas do Armazenamento, porque para as pessoas entenderem que nós, né, somos rainhas, né? E toda mulher é uma rainha. As mulheres, às vezes, elas não se sentem assim, tá? Porque muitas já Deveriam. falaram para mim. Oi? Deveriam. Pois é, muitas mulheres falam assim para mim, ai, teve algumas seguidoras que falaram assim, como você tem a audácia de falar que você é uma rainha do armazenamento? Eu falei, todas nós somos rainhas, as mulheres são rainhas do armazenamento. E é para que elas pudessem entender que é algo real, de realeza, né? Algo que não é algo que é de pobreza. Eu imagino porque eu sou pobre, porque eu vou passar fome, estou atraindo para mim coisas ruins. Não. A rainha quer dizer realeza, algo grande, grandioso. E o armazenamento doméstico ele é isso. A intenção dele é ser grande e grandioso, para que quando aconteça algo você seja preparada para você estar na altura de qualquer desafio que você venha passar na sua vida. Então, é por isso que é rainhas. Mas eu Ó, comecei a armazenar. Ah, fala. fica à vontade. Continua a Quando sua eu história. começo. Mas quando eu começo a falar, não paro mais. Você me interrompe se você quiser, viu? Não, mas hoje o dia é seu. Eu é que estou aqui para aprender com você. E eu comecei a armazenar, estava me apresentando e tudo, mas eu comecei a armazenar muito criança. Porque a minha mãe armazena desde que eu tinha 4 anos de idade. Porque, para mim, eu aprendi que armazenar era um mandamento. É como não, vamos dizer, não matar, né? Então, você pode matar? Não. Mas, então, você tem que armazenar. E para mim é desse jeito. Então, é um mandamento. Então, eu fazia aquilo como um mandamento. Então, para mim era normal armazenar. Então, não é algo assim que eu só comecei porque eu queria criar um Instagram, né? E criar links e tal. Não. Para mim é normal armazenar. Tanto que em 2020 eu tinha um armazenamento gigantesco. Então, eu aprendi a armazenar criança, passei a adolescência inteira na igreja armazenando, armazenava em casa, armazenava na igreja, armazenava nas atividades das moças, tudo, né? Então, tudo tinha ali o que do armazenamento na nossa vida. E quando eu me casei em 2008,
E minha mãe e meus pais pagaram um casamento para mim, mas meu sogro, ele decidiu ajudar no dia do casamento, mandando 60 quilos de carne para casa dos meus pais. E falou assim: essa é a minha parte, já paguei o casamento do Meu meu filho, presente! meu presente. E a gente se viu com aquele monte de carne, o que a gente vai fazer? Meu pai, né, caso dos meus pais tinham um freezer, né, porque como a gente tinha o costume de armazenar, tinha freezer para ter sempre carne ali estocada. Porque meu pai gosta muito de porco, então ele mata porco uma vez por ano, estoca e a gente come aquele porco ali o ano inteiro, tá? Com a banha do porco, aquelas coisas, tudo que vocês sabem que é de roça mesmo. Pura fartura. Pura fartura. É, muita fartura. Meu pai sempre foi muito farto. Meu pai falou assim, ó, congela essa carne, corta essa carne e congela. Então, eu tava me preparando pro casamento, cortando carne, congelando carne. E o dinheirinho da gravata, né? Porque antigamente nas festas de casamento teve dinheiro de gravata. Hoje não tem mais isso, né? Hoje não é mais chique fazer isso, né? Ah, mas no meu Ou não... casamento teve. Mas você casou quando? Que ano? Foi 2000. Que ano nós casamos, Leonardo? 2011. Ah, Ainda mas não, então, ainda era época, mas ó, depois agora assim, ó, 2015, 2017 para cá, o pessoal fica com receio de fazer fica fresco. gravata. É, e eu fiz a gravata, Carol, e a gente usou aquele dinheiro da gravata para a gente fazer uma compra para armazenar, para usar com aquela carne. Boa. Porque eu tinha perdido o meu emprego, eu ganhava muito bem, eu fazia faculdade, meu marido tinha acabado de entrar na faculdade, a gente estava se casando, decidimos fazer uma dívida que era comprar a nossa casa, então a gente já casou no negativo. E a gente pensou assim, se a gente armazenar, o alimento vai estar protegido, não vai estragar durante um ano, porque a gravata foi grande, então a compra também foi grande. Se deixasse na embalagem, aquilo estragaria, né? Daria caruncho e tal. E eu fiz o armazenamento para um ano, e depois a gente foi consumindo aos poucos aquele armazenamento, juntando mais dinheiro. Então, eu não fiz compra no primeiro ano de casamento. Só usava o armazenamento, a carne que eu tinha, né? Porque normalmente a gente fala assim, a gente faz armazenamento, mas corre para comprar carne, né? Quando falta, né? Porque não tem esse costume de guardar a carne. Mas eu tinha carne congelada e tinha a comida seca para fazer os preparos. E foi aquele ano que a gente economizou, porque a gente tinha armazenamento em casa e fizemos isso durante muitos anos. Então a gente fazia uma rotação, armazenava e usava, armazenava e usava. Quando a gente se estabeleceu financeiramente, a gente continuou o hábito de armazenar, porque começou a vir os filhos. E a gente não sabe qual é o dia difícil que pode vir, chegar na sua porta, bater na sua porta. E uma coisa que me ajudava muito durante os primeiros meses do bebê era isso também, né? Eu tinha um alimento em casa, não precisava sair correndo para comprar, estava tudo ali organizado para a gente poder usar durante aqueles 30 dias que é uma correria, todo mundo sabe. Que para todo mundo é igual. E aqui foi 4 vezes, né? Então vocês Sim, imaginam. Então, faz assim, toda a sempre diferença. faz toda a diferença. Então, o armazenamento sempre fez parte da minha vida. E eu percebi que, além de eu economizar, que foi o primeiro princípio que eu aprendi, que eu economizei, logo após um período muito bom, meu marido ficou sem emprego porque ele é advogado e ele não trabalha para ninguém, né? É autônomo. Então, assim, às vezes não aparece o cliente. E a gente usou nosso armazenamento. E em 2018, 2019, a gente só armazenou, armazenou, armazenou. E chegou 2020 e ninguém esperava que ia acontecer em 2020. E aconteceu a pandemia. As pessoas entraram para casa, foi aquela correria de mercado, preços altos, todo mundo atrás de papel higiênico. Que até hoje eu não sei por que as pessoas iam atrás de papel higiênico. Mas a gente estava seguro, a gente tinha armazenamento doméstico. Mas o que a gente ficou, o que nos levou, o que nos comoveu foi: nós não precisamos dele, nós precisamos ajudar as pessoas que não têm. Então, aquele armazenamento, metade dele foi doado, porque a gente também não sabia
o tempo que nós queríamos naquele estado, né? Em casa. Então, a gente doou metade do nosso armazenamento. Ajudamos muitas famílias, Carol. E aí que eu aprendi o terceiro princípio, que era o armazenamento é para ajudar as pessoas. Então, ali, o armazenamento é para economizar, é para me trazer segurança e para ajudar alguém. E as pessoas vivem isso quando elas fazem o armazenamento doméstico. Eu recebo muitos relatos assim. A pessoa mostra só uma garrafa para mim, assim, ó. Uma garrafa. E ela fala assim, é minha primeira garrafa. É a melhor sensação que eu tenho de segurança e conforto é fazer essa primeira garrafa. Então, eu sempre falo para as pessoas, façam o seu armazenamento. Você vai sentir segurança. É incrível, é um sentimento incrível. Então, assim, eu recebo muitos relatos assim. Quando eu fiz minha primeira garrafa, eu me senti segura. O armazenamento doméstico, ele, para mim, é algo sagrado. Então, eu faço porque é um mandamento para mim. Só que quem ensinou isso pra gente são profetas vivos. E quando os profetas falam, eles falam para o mundo inteiro. Então, ele não fala só para a minha religião, ele fala para o mundo, porque o profeta é para o mundo. E ele teve uma citação que eu até treinei as irmãs da igreja esse final de semana, que fala assim, que já foi falado tanto sobre armazenamento doméstico por tantos outros profetas durante muitas décadas, que nós temos uma sinfonia sobre o armazenamento doméstico. E que nenhum canto solo soa tão bem como uma sinfonia. Então, existe uma sinfonia. Então, se existe uma sinfonia, é algo que precisa ser ouvido e colocado em prática. Ouvido e se apreciar ele e fazer. É algo científico. Não é algo aleatório. Então, façam, que vocês não vão se arrepender. Eu já vi pessoas falar assim, eu vou fazer. Outras pessoas que falaram que não iam fazer e se arrependeram por não fazer. Então, é melhor você se arrepender por fazer do que por você não fazer. Né? É tão clichê isso, né? Mas para mim é sagrado e eu estou proclamando para as pessoas fazerem. Né? Então, eu paro num caixa de supermercado e eu falo para aquela caixa, faça o seu armazenamento, e eu explico para ela. E ela faz, gente, e assim, e muda a vida das pessoas. É segurança, né? É como eu não falo de política, mas não depender do sistema, não depender de ninguém. É uma liberdade, o seu armazenamento em casa. Informações ligadas à razão de armazenar, uma dica é assistir essa live aqui com o Felipe Castelo Branco, muito elucidativa. E para assistir o conteúdo na íntegra com a Cíntia Lima, aqui está o link da live, vale muito a pena você assistir. Eu te encontro por aí.